Olá, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Maurício. Boa noite, Marta Negreiros. Boa noite, Andressa. Boa noite, Sheila, Evelyn, Ana Maria. Boa noite. Pois é, Maurício, só de camiseta hoje, rapaz. Tô me sentindo aqui no Nordeste, tá um calor, tá uma delícia. Curitiba é outra cidade quando tem sol. Boa noite, Cauê. Boa noite, Thaís. Há quanto tempo, né, Thaís? Pois é, Sheila. Eu sou multifunção agora na pandemia. Masterchef Júnior, apresentador de live. Boa noite, Lídio. Mestre Lídio. Boa noite, Roberta. Só estou aguardando a professora Rosemíria entrar. Mais uns segundinhos. Oi, Rose. Olá, boa noite a todos e Boa todas. noite. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. Você está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? Sim, Sim? tá ótimo o som. E você tá me ouvindo bem também? Sim, tá perfeito. Então Maravilha. tá bom. Muito bem. O pessoal tá chegando aqui. Tô dando boas noites para todo mundo. A Liliane. Boa noite, Liliane. Sejam Sheila, todos boa noite para bem-vindos, todos e todas. todos e todas. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Aí, últimos ajustes. Pronto. Acho que foi. Muito bem. Estava comentando, é a primeira vez que eu apareço de camiseta e sem touca aqui nas lives. Eu confesso Então, ó, que vamos festejar. tem que festejar. Não, quando sai sol aqui em Curitiba e faz calor, eu me sinto uma criança, assim, vou pra rua, quero ficar descalço na grama. É outra Mas isso é cidade, verdade. né? Curitiba fica muito bonita e gostosa com sol. Muito É outra bonita, vida, né? outra vida. Tem muita árvore, tem muitas plantas nas casas, né, nas ruas e fica tudo muito iluminado, né, cheio de luz assim. E assim Curitiba vem tem uma luz bonita, você não acha? Tem muito uma luz muito bonita. em Uhum. todas as fases do dia, todas as A fases do dia. iluminação solar é linda em Curitiba. Pena É, que é rara. é. Pois é. Bom, o Lídio já começou com seus gracejos. Ele achou que Ah, era outra pessoa já me vendo aqui, mas sou eu mesmo, Lídio. Eu estou comemorando o verão curitibano fora de época. Muito bem. Então, gente, sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live, promovida pelo curso de musicoterapia da FAP. Essas lives começaram em junho e a gente está em outubro, né, encerrando o mês. E tem sido muito gostoso, muito prazeroso ouvir professoras, professores, musicoterapeutas, alunos, ex-alunos, né, egressos aqui da FAP, e a gente tem visto uma diversidade muito grande de possibilidades de atuação, de pesquisa dentro da musicoterapia, graças a essas convidadas, esses convidados, né, que têm contribuído tanto para as nossas lives, têm enriquecido tanto as nossas noites de terça-feira.
Então, esse projeto faz parte, é um projeto de extensão, desculpa, que é coordenado pela professora Mariana Arruda, né, mídias sociais e musicoterapia. E a gente vai ter mais 2 lives esse ano, então em novembro temos mais 2 lives. Vai ser com o professor Lídio na condução e também com o professor Hermes, a última live, conduzindo. Então não percam, fiquem atentos às publicações aqui do perfil da Musicoterapia FAP no Instagram, que a gente divulga tudo por aqui, tá bom? Gostaria, primeiramente, de agradecer muito Rosemiriam Cunha, muito obrigado por ter aceitado o convite e nos dar essa honra aqui dessa conversa hoje. Eu é que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Esse projeto é muito bonito, é encantador. Eu fico bem contente de fazer parte dele. Muito obrigada. Que legal, muito obrigado. O prazer é todo nosso. Eu queria também ressaltar que vocês que estão nos acompanhando, vocês fiquem à vontade para enviar perguntas. Vocês podem enviar perguntas aqui pelo chat mesmo, né, nos comentários aqui, que a gente vai tentar contemplar todas durante a live, tá? A Mariana, o Maurício, eles ficam me mandando aqui as perguntas pelo WhatsApp, então espero não perder nada, mas fiquem à vontade, aproveitem essa oportunidade, né, tão rica, né, de conversar também aí da sua casa com a professora Rosemiriam. Rosemiriam, eu estava lendo um trabalho seu, né, que você me enviou essa semana, Isso. cujo título é a Prática Musical Coletiva. E, bom, fiquei bastante encantado, assim, com a sua abordagem. E eu queria começar a nossa conversa lendo um trechinho aqui que chamou bastante a minha atenção. Vai muito ao encontro do que eu venho fazendo, venho pesquisando, pensando também nos últimos anos. E creio que também é algo tão amplo que contempla não só a musicoterapia, mas a música como um todo, o nosso fazer, né, musical. É lá no finalzinho do seu artigo. Então, eu vou ler aqui. É a conclusão dele. Pode-se dizer que o fazer musical em grupo é uma atividade em que relações sociais se estabelecem e permanecem imbricadas na ação. Um musicante não se constitui se a rede de apoio social lhe for negada. Toda essa trama multifacetada de forças vindas do entorno paulatinamente se encrava em sua vida, de forma que, simultânea à execução musical, a cultura passa a ser celebrada, a arte alimentada e a sensibilidade humana reafirmada. O espaço invisível, porém perceptível da prática coletiva, favorece a união da expressividade de cada um dos musicantes, de forma que ali se revela a força da atitude musical coletiva. Nesses momentos, o grupo se torna socialmente criado e criador de cultura, locus de transmissão de conhecimentos e da emergência de afetos. A cada encontro, em cada ação musical, são os sonhos da criança, os planos do jovem, os projetos do adulto que, banhados nos recursos comunitários, se materializam em sonoridades. Isso aqui tinha que ser moldurado num quadro, Rosemary. Isso é belíssimo, né? Queria que você comentasse um pouquinho isso para a gente, né? Essa fala tão bonita e o quanto isso informa a sua trajetória também, né? As suas preocupações, as suas inquietações ao longo da sua carreira, a prática musical coletiva e essa relevância, esse significado, né, tão amplo que ela tem para as relações sociais de uma forma geral. Certo.
esse trabalho foi um dos únicos que me permitiram ser mais poética. Porque a escrita científica ela é muito minuciosa nas questões de que você não pode isso, não pode aquilo, você tem que se enquadrar e tem que dar conta de expressar toda a tua emoção, porque você não escreve sem emoção, dentro daqueles parâmetros que são assim aceitáveis, porque você vai querer publicar, senão não adianta você escrever para engavetar, não tem, né? A gente quer socializar ideias, quer trocar ideias. Mas nesse artigo eu consegui, digamos, voar um pouquinho mais, então eu fiquei muito tocada com os trabalhos que eu assisti. Tanto, deixa eu explicar para quem não leu, não é? Esse trabalho foi uma observação que eu fiz de 2 grupos musicais. Era uma banda, um conjunto instrumental, eu vou chamar de banda, e um coro. E ele foi a replicação da pesquisa que eu fiz no Canadá, que foi a mesma coisa, um coro e uma banda. Aí eu fiz a mesma pesquisa aqui no Brasil, para ver as diferenças, né, que eu iria encontrar entre aquela cultura, aquela realidade lá, aquela sociedade lá e a daqui. E eu fiquei muito tocada com as sonoridades que eu escutei, com as falas, né, das pessoas que participaram das entrevistas. E resultou que eu não consegui escrever dentro do quadradinho. E aí eu fui jogando aquela emoção, aquela afetação que me provocou, né? Todo o trabalho ali com aquela banda e com aquele coro. E, de fato, você observar o grupo, um grupo que toca, é algo muito interessante, porque é um espaço muito complexo, né? Ele é um espaço de complexidade. E as coisas acontecem simultâneas, então você está observando ali as relações que as pessoas tramam com a própria música, com o seu instrumento, com o seu corpo, com o outro. Então, você está vendo o físico, você está vendo o social, você está vendo a emoção, os afetos que emergem, né? Você está vendo um trabalho cognitivo enorme que está acontecendo ali, né? Então, toda essa complexidade forma esse espaço, que eu chamo de espaço musical, né? Porque parto do princípio que o espaço, e daí quem me ajuda a pensar, quem me apoia nesse pensamento é Milton Santos, o nosso geógrafo fantástico aqui, brasileiro, que o espaço é feito pelas ações, né? Então, aquele é um espaço musical porque as pessoas estão fazendo música. Ele se concretiza como um espaço que só existe naquele momento porque as pessoas estão fazendo música, certo? As pessoas fazem o espaço, não é o espaço que faz as pessoas. As pessoas fazem a música, não é a música que faz a pessoa, né? Então, você observar esse espaço é algo difícil, complexo e exige muita sensibilidade. Então, e por que observar esse espaço? Porque a gente usa desse espaço, constrói esse espaço para trabalhar a musicoterapia. E existe uma coisa assim, tá fazendo música? Estão brincando, estão se distraindo, estão ali fazendo música, passando um tempo. E isso me incomoda muito, né? Essa ideia de que quando você está num espaço musical, você está passando um tempo ou fazendo... A gente escuta isso muito, é hora da brincadeira, vamos brincar. Os pais falam assim, quando a gente vai trabalhar com as crianças, alguns falam, não todos. Isso me incomoda bastante. Então, eu resolvi estudar esse espaço musical para entendê-lo melhor e para talvez colaborar com
o entendimento da musicoterapia, no sentido de que aquele espaço é um espaço que envolve trabalho cognitivo, trabalho físico-corporal, trabalho emocional, trabalho social. Então, é um espaço de atividade, é um espaço de ação e que você tem que ser muito entendido, ou seja, você passa 4 anos dentro de uma faculdade para construir aquele espaço e conseguir entendê-lo, né? Então, não é um espaço qualquer, não, ele pode ser para passar o tempo, ele pode ser para brincar, mas ele é um espaço muito sério e é um espaço de ação, de atividade humana, de criação humana. É um espaço fantástico, né? Então, Fantástico. eu não sei se eu te respondi, mas eu fui indo. Mas é essa inquietação que me leva a querer entender esse espaço que a gente forma quando faz música coletivamente, quando faz música juntos. Uhum. É um espaço em que é um espaço de encontros, é um espaço de que se cruzam histórias, né? Toda a Histórias vida. muitas vezes muito longas assim, e em que pessoas passam algumas muito tempo da sua vida, né? E para quem segue, por exemplo, na carreira, mas em que algumas se reencontram, aquelas pessoas, por exemplo, que na infância chegou a ter aulas de música na escola, mas, enfim, por circunstâncias da vida, acabou abandonando quando mais velha, né? Mas ela tem uma oportunidade como você relata ali de algumas pessoas, né, de fazer parte de um coral já adulta. Então ela está se reencontrando com ela mesma também, e ela também nesse espaço conhece outras histórias, se cruza com outras histórias, algumas muito parecidas com a dela, outras muito diferentes, enfim. Ela é um espaço realmente que vai tá muito além, né, de uma recreação, muito além de uma hora, algo para passar o tempo, né, de um passatempo assim. É algo que tem uma significação profunda, né, e subjetivamente para cada um que participa dele, que constrói ele, né. É por isso que termina esse texto falando que são os sonhos da criança, os esforços, né, Uhum, do jovem e toda a realização de um adulto que estão ali, porque você passou a vida inteira buscando uhum, conhecer um pouco, fazer um pouco de música, né? Você foi incentivado numa certa época foi te dito, não, faça música, mas faça também, ou faça um curso de gente, faça um curso sério. A gente escuta essas coisas, né? até hoje. Então, até hoje. Até hoje. Então, e ao mesmo tempo, você não pode romantizar esse espaço, porque um espaço de encontro não quer dizer que é só que tudo é muito bonito, que é tudo muito romântico, que é um espaço de conflito também, são encontros, né? Uhum, Então, todas essas mediações têm que acontecer, né? uhum, E se você está trabalhando música, você vai olhar para esse espaço de uma forma. Se você está trabalhando musicoterapia, você vai observar esse espaço de outra forma. E esses encontros, esses conflitos ou esses acertos, seja lá o que for que acontecer nessa relação, tudo isso é muito importante, tanto para um lado quanto para o outro. Só que cada um vai olhar pela sua perspectiva, uhum. certo? Então, o musicoterapeuta vai aprender a olhar pela perspectiva do musicoterapeuta. Que relações são essas que se estabelecem ali, né? Que Uhum, sentido tem aquilo, e essas relações, todas, relação com o próprio corpo, relação com o corpo do outro, relação com a música, com o instrumento musical, com a própria cultura, né? Que uhum, sentido isso tudo constrói dentro daquela perspectiva que o próprio grupo quer, né? Ou sim, seja, se é mais clínica, se é mais comunitária, aí o musicoterapeuta vai ter que saber olhar para isso e mediar esses espaços, né? uhum, Então, é um profissional que trabalha, digamos assim, dentro dessa complexidade. Então, ele também tem que ser complexo, né? E tem que entender. sim, Ele é o profissional sim, indicado para isso. com certeza é muito complexo e tem que ter realmente uma formação que contemple, né, toda essa complexidade, né? Dessa complexidade. Isso,
Em alguns momentos, assim, lendo o seu texto, eu fiquei pensando, nossa, isso aqui é meio que um trabalho de muitos profissionais, né? Tem um pouco da etnografia, né, que o Uhum. antropólogo geralmente vai trazer, né, um olhar, esse olhar, né? Tem um pouco de sociologia ali, né? Tem um pouco do Tem. olhar do professor de música, né? Da professora de Uhum. música, né, da educadora. Enfim, realmente é muito complexo e não é fácil, né? Então, além de tudo isso, né, além de dominar um instrumental analítico, você precisa também ter essa sensibilidade poética, né? Que é o seu texto mostra muito isso, né? Então não é só operar é, na língua acadêmica, como você falou no início, né? Essa língua dura, cheia de regras, né? Mas é também tentar transcender um pouco esses muros dos conceitos duros, né? E mostrar que isso é um trabalho humano, né? Isso é um trabalho prenhe de sensibilidade, né? Cheio de sensibilidade, subjetividades também, né? É. Muito bonito, muito bacana. E em Que que bom que você momento gostou. você, na sua trajetória, você começa a se debruçar sobre esse tema especificamente, Rosemiriam? Você fez educação musical, né? Sua primeira formação, Isso. mas num determinado momento você vai para musicoterapia. E como que foi essa fase? E como que você também, como musicoterapeuta, né, começa a se preocupar com as práticas coletivas no sentido comunitário? Então, eu fiz essa primeira graduação no Belas Artes, educação. Na verdade, eu fazia duas graduações em Belas Artes. Eu fazia o instrumento mesmo e Hum. fazia a licenciatura. Ah, que legal. Aí eu Que instrumento que percebi, é? era piano. Licença um Piano. pouquinho, vou pegar água. Eu percebi que eu nunca seria de palco. Aham. Então, eu larguei a performance de palco e permaneci só na licenciatura. Mas também percebi que não seria só a professora que estava aqui dentro, né? Uhum. Quando eu estudava para ser concertista, eu estudava 4, 5 horas por dia. E do lado da minha casa morava uma família bem sui generis, digamos assim. A gente não sabia naquela época. Hoje, lembrando e analisando, eram todos doentes mentais. Muito difícil, muito sui Nossa. generis mesmo. A mãe, a irmã, a mãe, a filha mais velha, que era o que cuidava de tudo, era mais centrada, o filho mais velho e tinha um menino mais novo que tinha déficit intelectual, ele não tinha psicose. E quando eu começava a tocar, ele ia lá para casa e sentava no sofá da sala onde tinha o piano e ficava horas sentadinho ali escutando. Uhum. E essa vivência e outras também de pessoas com déficit intelectual, foram umas 2 ou 3, porque a casa da minha avó já era uma comunidade, minha avó deixava o portão só encostado. Entrava o carteiro para deixar as cartas, tomava café. Meu tio tinha um consultório na frente da casa, só atravessar a rua, vinha a secretária, vinha a enfermeira. Então a casa era uma mixórdia. E além disso, o meu tio, que tinha um hospital no interior de Santa Catarina, mandava os doentes que ele não conseguia tratar lá, vinham para a casa da minha avó. Então, muito. E eu morava com a avó, não sei se eu já falei. Então, constantemente tinha famílias que ficavam na sala do piano, daí nesses dias eu não podia estudar, É. dormiam ali enquanto faziam o tratamento no Hospital das Clínicas. Então, essa coisa de comunidade, ela está no meu sangue, eu fui criada assim. Às vezes me causou tristeza, às vezes me causou alegrias, mas eu vivi com isso, né? Mas o Renato sentava lá e ficava escutando, e daí começava a conversar, e parece que a música operava alguma coisa nele.
Eu não sei se foi essa relação que me mostrou que eu não ia ser só professora de música. Eu dei aula há muito tempo de música. Eu tinha uma turma grande de 14 alunos em casa. Nossa. Mas me inquietava, eu queria mais, né? Até que os filhos cresceram um pouco e eu aí vamos para a musicoterapia, vamos encontrar com esse caminho. E uma amiga minha também, que eu já falei numa outra live, que me chamou, vamos, agora dá tempo, venha e vamos fazer musicoterapia. E aí foi, foi um diferencial muito grande na minha vida, Rodrigo, tanto na vida pessoal como na vida profissional, lógico. Porque eu acho, sempre digo isso, o curso é muito bom. Ele nos toca de muitas formas, ele é realmente transformador, ele é realmente educação, ele é realmente formação. Então, eu sou muito grata aos meus professores, à instituição e a tudo que a musicoterapia pode me proporcionar, porque mudou minha vida e me transformou numa profissional, né? Isso Uhum. é fantástico, né? Ah, isso é maravilhoso. Simplesmente fantástico. Fantástico. Você ter uma equipe de professores que faz isso na vida das pessoas não é qualquer coisa. É Não, muito, é é muito, muito, é muita coisa. é muito, é muito. E espero que a gente esteja fazendo isso aí na FAP, né? Sim, é uma responsabilidade muito grande, né? Bom, eu estou chegando agora, né, e conhecendo você contando essa sua história agora e ouvir a de outros professores, colegas também, eu fico pensando muito nisso, né, o tamanho da responsabilidade que eu tenho aqui, né, a partir do momento que eu chego aqui, porque você, né, você, Rosemiriam, o Lídio está nos assistindo, né, Ana Maria, Noemi, todo mundo aqui, estão fazendo exatamente isso agora, né? Então, nesses últimos anos todos, né? Transformando vidas, né? Mudando a vida de muitas pessoas, inspirando muita gente. Que A bonito gente isso. espera, sim, É, a gente trabalha para isso, a gente né? tem consciência desse dever, né? Porque esse é Uhum, um dever. Se você se põe no lugar de um professor, uhum, você vai trabalhar com vidas, com futuros, com uhum, desejos, com histórias. E, de uhum. novo, você vai juntar a criança, o jovem e o adulto que está ali concentrado naquela pessoa e esses sonhos para onde vão, né? Sim. Então, vamos canalizar isso, E a vamos gente tornar não, pessoas parceiras. com certeza. E a gente não entra do nada, né? Porque a gente entra numa história maior, né? É, A gente está aqui, mas a história é maior que a gente, né? A história desse lugar que a gente está ocupando é muito maior, porque tem pessoas que vieram antes da gente que isso, construíram um espaço para que a gente pudesse estar aqui hoje. exatamente. Então, isso é muito, muito de uma responsabilidade imensa, né? É muito bonito ao mesmo tempo, mas acho que a gente precisa ter essa consciência. Nós, professores, né? Alunos também, os alunos e alunas precisam ter essa consciência, né? Que a Toda gente a está vida. entrando numa história maior, maior que a gente, né? Exatamente. E na musicoterapia, Rose, qual foi a sua primeira área de atuação? Quando você se forma, você vai atuar em que área especificamente? Eu fui já desde o início dos estágios, eu já fui para a gerontologia e ali eu fiquei, fui contratada já depois do estágio e fiquei por quase 10 anos ali trabalhando na Geronto, Uhum, né? Mas já desenvolvendo todo esse aspecto do coletivo. Eu trabalhava mais com grupos do que com individuais, com atendimentos individuais. E sempre tive digamos, essa tendência para o social, porque gostava quando as famílias, não me incomodava que viesse a família, que entrasse enfermeira e cantasse junto, fazia apresentações, participava das festas. Nós fizemos uma vez um frevo sentado. um frevo? Um frevo sentado. Então eu fui varri o 199 da cidade para comprar
aquela sombrinha colorida, não sei se hoje existe ainda, acho que nunca mais vi. Mas cada uma das idosas, tinha homens também, os idosos e idosas, com a sua sombrinha, e fizemos uma coreografia, montamos junto, e vamos apresentar. Não, eu não tinha, assim, nenhuma vergonha de que a musicoterapia saísse do seu canto e fosse para o meio das pessoas, dos familiares que estavam ali. Então fizemos muitas danças de sentadas, porque era mais seguro e nem todas tinham capacidade para trabalhar com uma desenvoltura motora maior do que o estar sentado e fazer movimentos, né, de membro superior e inferior ali sentadinho. Mas dava para fazer muita coisa bonita. Poesias, recitar poesias. Uma vez saí catando pedaço de bambu por aí, fiz uns bastões, então a gente fazia percussão no chão, percussão para o ar, sabe? Dá para criar muita coisa quando se trabalha com som, né? Eu fui uma época catadora de sucata em lixo aí, porque eu ia caminhar, ia não sei o que, voltava para casa cheia de coisa, porque usava, era bom. Então, essas coisas foram muito, muito divertidas de se fazer nessa época, né? E já me levavam para esse lado, que era muito mais do social do que pensar só na reabilitação da patologia, né? Que também tinha que se pensar, mas minha cabeça já me levava para algo mais ampliado. Entendi. E quando você percebe isso, sente isso, onde você foi procurar referências assim para também sustentar, né? Você está atuando, né? Atuava como profissional, mas também você tem essa veia de pesquisadora, né? E então, quais as suas referências primeiras, né, desse momento, nessa perspectiva de uma musicoterapia social e comunitária? Qual que foi as suas primeiras fontes, assim, onde você foi buscar, né, um amparo, digamos, teórico, né? Lógico que a prática é ela que conduz, né? Mas assim, onde que você foi buscar isso na musicoterapia? Então, quando estava na Geronto, foi bem confortável, Rodrigo, porque tinha um livro, ainda na graduação, acho que no último ano da graduação, que uma colega foi para um congresso na Alemanha e trouxe um livro da musicoterapeuta Ruth Bright. Ela é australiana, ela já é aposentada, já deve estar com bastante idade, mas esse livro era muito inovador e apoiador, se existia essa palavra, porque a Ruth Bright também trabalhava com fotografias, com recortes. Então, o livro trouxe algumas novidades que nos permitiam sair de um modelo que, na época, a gente estudava muito o Benenson. Então, era muito assim restrita a forma de comunicação verbal, digamos assim, que o método ou o modelo dele, né, nos indicava. Então havia até um certo conflito às vezes com professores que eram bem benensonianos, como a gente dizia, que não permitiam que se falasse ou não achavam tão bom que se falasse. E a gente já começava a entender que precisava se abrir um pouco esse modelo para talvez adaptar mais para a nossa realidade aqui do nosso trabalho, não sei se no Brasil, mas aqui, na realidade que nós estávamos trabalhando naquela época, parece que isso era necessário. Então a Ruth Bright nos deu, e me deu de colher cheia, de prato cheio, muito apoio teórico, principalmente essa situação de abrir para a família, de colocar gravuras e tal. Eu me lembro que uma vez a professora Eulida era minha orientadora. De repente ela chegava lá o estágio de quarto ano, você não tem o professor junto, né? Você vai sozinho à instituição, faz teu trabalho e faz as supervisões na instituição. Mas ela, de repente, ela aparecia, não te avisava, não, aparecia lá. E no dia que ela apareceu, eu estava fazendo um trabalho, um recorte de palavras e montagem de frases, e
E estava uma bagunça aquilo lá e não tinha música quando ela entrou. Olha só. E além de não ter música, tinha muita falação, mas aquilo estava fervendo, né? Fervilhando, porque elas queriam ver o que era a palavra de uma, a palavra da outra, montar o que ia dar. E afinal fizemos os recortes, fizemos as montagens, conseguimos cantar o que foi composto ali e deu bom resultado, né? Aí eu li e olhou para mim e disse assim: eu nunca vi uma coisa como essa. Eu me lembro muito bem do comentário dela. Mas foi muito bom, eu digo bem. Então, beleza, então vamos por aí. Mas quando eu saí da gerontologia e comecei a trabalhar, foi, acho que a primeira saída, assim, a primeira escapada da geronto foi para um albergue. E aí no albergue as pessoas vinham e se juntavam assim, um grupo de 30, 35, 40 pessoas, e isso eu nunca tinha visto e eu não tinha apoio teórico nenhum. Aí foi meio que o buraco se abriu assim no chão e onde é que eu vou pisar, né? Uhum. E aí nós fomos trabalhando sempre em equipe, eu gosto demais de trabalhar em equipe, né? Agora chama-se talvez os coletivos, ou sei lá, mas eu acho que equipe, eu chamo equipe. Então, e era a equipe, era eu e os estagiários que nunca tinham visto nem nada de musicoterapia, era o primeiro estágio deles. Então, aí eu tive que ir buscando apoio e eu fui buscar onde eu conseguia encontrar, às vezes na psicologia, né? Aí na psicologia social comunitária, e de repente começaram a aparecer textos de musicoterapeutas que estavam trabalhando no mesmo aspecto. Isso demorou alguns anos até chegar, mais uns 2 ou 3 anos, mas vieram. Então, mas eu me lembro muito bem de ir para o Rio apresentar esse trabalho que nós fizemos no albergue, e vou confessar, morrendo de medo, porque eu tinha quebrado todos os estabelecimentos musicoterapêuticos, e eu fui contar que eu fiz isso e como que fizemos, né? Fizemos em equipe e como isso estava dando caldo para um bom trabalho. Uhum. Tava abrindo Então, caminhos. abrindo caminhos. Abrindo caminhos. E Que foi um bonito. trabalho bonito também no albergue, muito bonito. Que Eu legal. estava fazendo mestrado nessa época. Nossa, que bonita essa história, né? Então, de novo, né? Você está quebrando com alguns protocolos, com alguns conceitos, né? Com alguns modelos fechadinhos, talvez, não sei, não conheço, não sou da área, né? É, mas você, de alguma forma, tem um momento de ruptura, né? Mas assim, que a própria prática né, a sua sensibilidade, o seu entendimento ali no momento foi te levando a romper com algumas coisas Vai e empurrando, né? vai empurrando, né? Vai mostrando que são insuficientes alguns modelos, né? Então eu acho que é muito importante ter sempre consciência de que seja qual for a área, acho que a gente precisa ter consciência do nosso contexto também. Olha, muitas vezes a gente adota um referencial estrangeiro, né, um conceito formulado num tempo outro, num meio social outro, né, mas tem o nosso, e então ele também pede respostas, né, o nosso contexto pede respostas também à altura dele, né, que não é necessariamente as mesmas que do contexto de origem, né, do conceito, né, isso é Perfeito, muito importante. perfeito. E você acabou abrindo um caminho aí imenso e assim, essas últimas décadas, né, essa área vem crescendo cada vez mais, né? Bem, mas essa questão de quebrar paradigma também, eu não sei se você falando é interessante, vou fazer uma licença poética que me veio na cabeça. Uma vez nós fomos fazer um passeio e era no Aeroclube, alguém convidou e fomos, e no meio estando lá, de repente um piloto perguntou: quem quer ir passear eu não me lembro agora, esses aviõezinhos que tem só um motorzico e são muito frágeis, é tudo aberto, né? Ah, eu Uhum. quero!
Eu consegui a briga da família por uma semana. Só eu que fui da família. Então, aí cheguei em casa, Quebrando. você é louca, podia ter caído, mas estava tão lindo. Eu voei, Eu voei. Aham. né? Ah, que legal. Meio que por aí. Muito bom. Isso explica muita coisa mesmo. Isso explica muita coisa. Tinha que ser você, Rose. Tinha que ser você para abrir esses caminhos, para romper. Muito bom. Rose, chegaram algumas perguntas aqui e eu queria já começar a trazer para você. Tem uma pergunta da professora Noemi. Uhum. Ela pergunta o seguinte: Rose, você identificou quais semelhanças e diferenças entre sua pesquisa no Canadá e no Brasil? Uhum. Foi bem interessante, Noemi. Obrigada pela pergunta. O Canadá tem pelo menos ali no ambiente em que eu convivi, que foi um ambiente bem ampliado, mas foi numa região do Canadá e numa cidade, né? Foi em Montreal. Mas eles têm um sentido comunitário enorme. É cultural, eles respiram comunidade. Então a minha professora dizia assim: a gente vai para casa no fim da tarde, depois que termina o trabalho, para jantar, trocar de roupa e trabalhar na comunidade. Então isso era o normal para eles. Uhum, Diferente da gente que termina o trabalho, a gente fica louco para chegar em casa e se cucurucar em casa e não sair mais, né? Então, eles têm um sentido comunitário muito forte. É uma garra mesmo comunitária. Algo que aqui eu não conheci, né? uhum, Principalmente se eu estou falando, comparando os grupos, estou falando da pesquisa mesmo, né? uhum, Então, todas as pessoas que trabalharam comigo no sentido de participar da pesquisa tinham alguma imbricação na comunidade, ou fosse cantar num coro comunitário, ou fosse trabalhar ensinando música em algum programa. E isso eu não percebi nos participantes. A impressão que eu tive quando eu pude depois refletir sobre os dois universos, é que lá no Canadá eles já estavam além da sobrevivência, eles já tinham conquistado mais do que né, a sobrevivência já estava garantida, eles já tinham estofo, poupança para oferecer para a comunidade. E aqui no Brasil ainda era e acho que ainda é, um sentido de que a gente ainda tem que lutar para sobreviver. E não estou me referindo à sobrevivência material. Estou uhum, falando de você ter tempo, espaço psíquico, afetivo, para você se doar para o outro. A gente uhum, aqui ainda precisa de muita força para sobreviver nesses aspectos, né? uhum, Então, no próprio artigo que você leu, Rodrigo, aqueles jovens e aqueles já adultos, alguns adultos maduros que cantavam no coro, eles tinham que dar conta de serem músicos, dar conta de querer cantar naquele coro 2 vezes por semana, da família apoiar que eles saíssem de casa para fazer isso, dar conta de alguns problemas de saúde para fazer isso. Então, ainda era um trabalho que exigia pessoalmente, né, muito deles, uhum, de cada um deles. Então, não sobrava muito para oferecer para a comunidade. Esse foi o maior, digamos assim, o maior diferencial que eu vi. O segundo diferencial foi que lá para o pessoal do Canadá fazer música causava para algum incômodo na relação familiar. Ah, porque não vai fazer um outro curso e tal. Mas muito pouco. Eles eram mais realizados na escolha deles. E aqui, como você viu no artigo, todos eles falaram que tiveram que travar um embate
consigo mesmos e com as famílias para se dedicarem a um curso de música. Porque os pais diziam que esse curso não ia dar feijão, né? Vamos falar em poucas palavras, assim, em palavras mais simples. Então, essas duas diferenças fazem muita diferença. Culturalmente é muito forte. Faz muita diferença, não sei, Noemi, se eu conseguir responder bem a Noemi, mas esses dois polos são muito diferentes. E são culturais, né? Então, é cultural. Cultural. A gente está falando das condições de possibilidade, né, do exercício de uma profissão, né? É muito diferente, né? É muito diferente. Imagina, você partir já de um contexto já carregado de preconceitos, de estigmas, né, de estereótipos. Ou seja, você tem a batalha com você mesmo, né? E com todo o seu entorno. Puxa, e que ambiente é esse que eu vou me desenvolver enquanto profissional, enquanto artista, né? Em que parece que eu estou em guerra o tempo inteiro. É por isso que eu falo ali que todo o apoio comunitário, né, ele é importantíssimo, porque ele vai te dar o conforto de você ser o que você é, simplesmente. Ele vai permitir que você desabroche no que você é. Com certeza. E faz toda a diferença se esse entorno for afetivo, for fortalecedor, for impulsionador e criativo, e se ele for castrador. É completamente diferente. E o pessoal do Canadá pagava muito caro para fazer seu curso, porque lá no exterior o ensino público é praticamente zero, superior, né? Quase não tem. E aqui a gente tem à disposição o ensino público de qualidade, e mesmo assim a gente tem os cortes. Sim, com certeza. Infelizmente. Tem mais uma pergunta aqui, aí específica sobre a sua atuação aqui na FAP, no momento. Quais disciplinas que você ministra aqui na graduação, no bacharelado em musicoterapia? Então, eu a tenho Thaís trabalhado... Está perguntando, Como? Thaís, minha companheira. A Thaís Leal está perguntando. Oi, Thaís. Obrigada pela pergunta, Thaís. Thaís, eu tenho trabalhado com a musicoterapia social comunitária, né, a musicoterapia social em áreas de atuação. Tenho trabalhado com os TCCs, então, a pesquisa em musicoterapia. Tenho trabalhado há alguns anos atrás com a atividade em grupo, né, a musicoterapia em grupo. Mas é por aí. E os estágios... Orientação, né? E orientação. Bacana. Supervisão de estágio e orientação de TCC. Legal. O professor Lídio pergunta o seguinte: Rose, o que o curso de musicoterapia, as pós-graduações, enfim, a formação acadêmica não ensina e é imprescindível ao musicoterapeuta? Nossa, obrigada, Lídia, pela pergunta. Que pergunta bem, bem difícil. O que é que o curso de musicoterapia não ensina? Olha, Lídio, e as pós-graduações não ensinam. Vou falar primeiro o que ensina. Você foi meu professor, Lídio, no curso, e você fez parte dessa transformação que eu falei há pouco. Eu acho que o curso de musicoterapia é humanizante, né? Ele ensina muito a gente a ser mais, como diz o Paulo Freire, a ser gente, né? Eu não tenho outra vez a ideia romântica de que porque você faz música você é uma pessoa melhor. A gente vê, e isso até foi uma resposta de um participante do Canadá, não adianta você ser um excelente músico e você não conseguir olhar para os olhos de outra pessoa, né? E a gente sabe que tem músicos que não olham nos olhos de outras pessoas, eles olham para si, então não há essa ilusão. Mas o curso de musicoterapia nos humaniza muito, ele nos torna mais gente. Aí cabe a cada um de nós que se forma ou que passa pelo curso
é entender esses ensinamentos e realmente colocá-los em ação, né? Então, eu acho que isso não é o curso que tem que ensinar. Eu acho que o curso põe esse ensinamento à disposição, né? Ele te sensibiliza para o outro, para a vida, e você é que vai entender o que é que você faz com isso, né? Você pode fazer muita coisa boa e pode fazer muita coisa ruim com isso. Uhum. Mas as pós-graduações, eu tive muita sorte também com as disciplinas, com as pessoas com quem eu trabalhei, porque também me levaram para esse caminho. A única coisa que eu acho que é bem diferente é que a gente tem, no ambiente do curso de musicoterapia, um cercamento maior, um trato mais íntimo entre professor e aluno, e que eu não acho ruim, porque é a mesma coisa do que com a observação. Você sabe até que ponto você tem que ir, mas você chega muito perto, porque são turmas pequenas, a gente tem um diálogo maior, você tem capacidade de conhecer mais as pessoas com quem você está convivendo por 4 anos. Uhum. E nas pós-graduações eu não encontrei essa intimidade, assim, essa Uhum. possibilidade de chegar mais perto das pessoas, principalmente dos colegas. Eu não digo nem tanto de orientadores, mas os colegas, né, eram mais distanciados, ninguém queria saber muito de um do outro. Era só aquele convívio agradável, gostoso, mas não Uhum. entrava nessa parte de tanta sensibilização, de tanto respeito e de tanta vontade de estar junto e crescendo juntos, né? Eu não Eu, sei te responder o que não ensina, eu só soube te responder o que ensina. olha, depois dessa resposta, né, eu acho que, bom, acho que principalmente para quem não conhece, quem não passou pelo curso de musicoterapia, né, acho que ela é muito valiosa. E eu sou É, testemunha disso, eu estou há um ano aqui quase e eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar que eu passei. Passei por poucos lugares, curso de música, uma graduação, uma pós-graduação e um curso de filosofia. Nunca vi isso que tem aqui. Isso que você acabou de falar, né, dessa atenção, dessa relação tão de parceria entre professores e alunos, né, esse acolhimento, e entre os alunos, entre os professores também, né, não só entre professor e aluno, isso eu nunca tinha visto, né, isso realmente humaniza a gente, né, isso é muito toda a forte. vida. Nossa, é muito forte. E é muito bom. É muito bom, é muito bom. O professor Hermes, também nosso colega, ele pergunta o seguinte: Rose, quais os desafios que os novos musicoterapeutas enfrentarão diante de todas as mudanças de paradigmas, os avanços e retrocessos sociais que estamos vivendo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Hermes, obrigada pela pergunta, uma pergunta também bastante difícil da gente, né, poder prever realmente o que vai acontecer, mas o que eu posso, assim, o que eu sinto, e cada dia isso está mais forte e eu tenho ficado com isso muito assim concreto. Não posso me distanciar dos meus princípios. Isso tem gritado muito dentro de mim. Então, eu acho que o nosso grande desafio, com todo esse bombardeio que a gente está vivendo, de tudo desfacelando, nossos valores, nossos sonhos indo embora, tudo em que a gente acreditou, que a gente pensou que construiu, a gente está vendo ruir que nem um castelo de areia. Eu tenho ficado firme nessa ideia, eu não posso me distanciar dos meus princípios. Então, acho que esse é o grande desafio dos profissionais que trabalham com o outro, né, com as pessoas, vai ter que ser esse, de se manter, de acreditar no que está fazendo, né, que Uhum, está ficando difícil da gente acreditar no que faz, e se manter dentro daqueles princípios que sempre regeram isso que você faz. Não sei se estou sendo repetitiva, mas é difícil de explicar. Mas eu tenho a impressão que se nós formos firmes nos nossos princípios, se nós acreditarmos nesse ideal que a gente viveu até hoje,
né? Se a gente for capaz de manter esse ideal, eu acho que esse é o grande desafio. Uma hora a gente vai sair dessas coisas cinzas, dessa escuridão, Uhum. mas vai sair com isso inteiro. Então, Uhum. há uma chance, eu vejo uma chance. Porque se isso se esfacelar dentro da gente, não sei nem se a gente vai lutar para que essa situação que está nos judiando tanto termine, não vamos ter nem Uhum. força. Sim. Então temos que manter o nosso sonho, o nosso ideal e os nossos princípios, né? De humanizar, de olhar para o outro, de trabalhar com os coletivos, com os grupos, com as pessoas, e de sermos parceiros, coparticipantes, colaboradores, compartilhadores do que há de melhor na gente. Uhum. Esse é um desafio muito grande nesse momento, mas nós somos musicoterapeutas. A música nos leva para isso. A música nos leva para compartilhar, para o cofazer, né? Para o fazermos juntos. Eu acho que é a nossa esperança. Que lindo isso. Uau. Salva de palmas para a Rose. Isso, a gente Obrigada. precisa ouvir isso. Estamos carecidos dessa fala, Rose. Muito obrigado. Você citou Paulo Freire antes, né? Uma das Uhum. coisas que ele fala que me marcou bastante é que não existe trabalho docente sem esperança. É. Aquele que entra numa sala de aula sem acreditar que ele pode mudar de alguma forma, transformar, e ele escreve isso num tempo sombrio, né? Um tempo muito Isso. duro, em que ele está com toda a família dele fora do país dele, fora da terra Uhum. dele, né? Por uma questão política, né? De perseguição. Perseguição. E um cenário não muito diferente do que a gente está começando a caminhar, né? Uhum. E ele fala, não existe prática docente sem esperança, né? A sua pedagogia também é uma pedagogia da esperança. Eu Isso. acho que nós artistas, né, também, por que a gente faz arte, né? Porque se a gente, né, o Cartola, né, é Uhum. porque o sol nascerá. A gente de alguma forma canta todo dia no nosso fazer, né, ao acordar, ao dar uma aula, ao tocar um violão, ao tocar um piano. No fundo a gente está cantando o sol nascerá do Cartola, eu penso, né? A gente está cantando o dia que virá, né? Então acho que essa é uma forma de resistência também, né? Toda a vida. E você fala dos princípios, achei isso muito bonito. Paulo Freire também, né? É um desafio ético muito grande permanecer fiel aos seus princípios num momento como esse, em que a gente vê rupturas de caráter, né? Assim, agressões, o ódio, a raiva, né? Então, o que a gente vê é o ser humano atingido naquilo que ele é na sua essência, né? Quanto ser racional, um ser sensível, né? Então, atingido eticamente, moralmente, né? Eu acho que a nossa resposta é ética, assim como Paulo Freire dizia também, né? Eu acho que eu compartilho totalmente com você e acho que isso é realmente é uma fase, né? Eu acho que os nossos antepassados passaram por fases como essa, tão difíceis, e graças a eles estamos aqui discutindo isso democraticamente, né? Eu acho que também, também temos essa responsabilidade em mãos, né? Fazer, resistir para que as futuras gerações também encontrem condições para poder criar, ventilar, enfim, aprender, produzir conhecimento depois, né? Nosso compromisso realmente é tão complexo quanto uma prática coletiva. Ele, né, tem vários, contempla várias dimensões da vida, né? É Muito isso mesmo. complexo mesmo. E é uma prática coletiva. E é uma prática coletiva. A gente não vai fazer isso sozinho, né, Rose? A Não. gente não vai fazer isso sozinho. Ninguém se liberta sozinho, ele já dizia, né? Ninguém Ninguém se se liberta liberta. sozinho. Exatamente. Que bonito. Estava me lembrando também do Walter Benjamin, que é um filósofo que eu mais estudei e estudo. Ele cita numa passagem, no livro sobre criança e educação, ele cita uma passagem que eu acho muito bonita, do Schiller, né, um filósofo do romantismo alemão, que é: dos sonhos da sua juventude, tenha profunda consideração quando você for mais velho. E acho que isso informa bastante
esse momento, né, nossa tarefa, né, enquanto profissionais, professores, né, educadores, e também me veio essa fala, né, dele, lendo o seu texto, daquelas pessoas que você encontra e que eles, depois de adultos, foram ter algum contato com a música novamente, né? Isso eu achei bem interessante, né? De alguma forma, aquele sonho de juventude permaneceu aceso, né? E eu acho que realmente a gente precisa acreditar muito nos nossos princípios, né? Precisa acreditar muito. A chama está aqui, a gente É. tem que alimentar essa chama. Rose, muito obrigado. Né? Eu que agradeço. Foi uma Nossa. conversa, para mim, especialíssima e tenho certeza que para todos que estão nos ouvindo aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas mais uma vez, muito obrigado mesmo por tudo isso que você nos trouxe, né, e por nos ter enchido de esperança, né, e nos inspirado bastante. E queria agradecer, então, também a Mariana, o Maurício, que estão enviando as perguntas aqui, os comentários. Agradecer todo mundo que comentou, que enviou perguntas. Infelizmente, nosso tempo é curtinho. E também queria aproveitar para reforçar o convite. Teremos uma live daqui 15 dias com o professor Lídio e no final de novembro com o professor Hermes. Assim, eu também estou me despedindo das lives aqui de 2020, então foi um prazer, aprendi muito nesses últimos meses, né, fazendo a mediação, conversando com vocês, né, com profissionais, com pessoas incríveis como a professora Rosemíria. Então, fiquem ligados nas nossas publicações no Instagram, tá bom? Rose, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima noite para você. Obrigada a você por me deixar conversar de tanta coisa. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada. Parabéns pelo projeto. Sucesso para vocês. Muito sucesso. Muito obrigado, Rose. É isso, gente. Obrigado todo mundo. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.